Muito bem, alunos do quinto ano, nós estamos trabalhando com substantivo. Nós já aprendemos que substantivo é a classe de palavras que dá nome às pessoas, aos animais, objetos, sentimentos, lugares. Então, substantivos são palavras que dão nomes. E o substantivo, ele pode flexionar, ele pode mudar quanto ao gênero, número e grau. O que é isso, gênero? O gênero do substantivo nada mais é do que o masculino e o feminino. Por exemplo, o macaco, a macaca. O leão, a leoa, tá? Então ele pode mudar. A palavrinha, ela muda um pouquinho. Tem substantivos que não muda, por exemplo, a palavra girafa. É girafa, não tem a girafa, o girafa. Para a gente saber qual é o gênero, nós devemos usar a palavra macho ou fêmea. Girafa, macho, girafa, fêmea. Ema, macho, ema, fêmea. E assim por diante. Então, tem palavrinhas que não muda quanto ao masculino e o feminino, quanto ao gênero, tá? O substantivo também ele pode mudar quanto ao número, no singular ou no plural. Por exemplo, o macaco. É um macaco apenas, singular. Plural, os macacos. Quando é mais de um, a palavrinha muda, ela fica no plural. Às vezes a gente acrescenta o S no final, às vezes muda um pouquinho o final, tá? Para colocar o plural. E quanto ao grau, o substantivo pode ter o normal, o aumentativo e o diminutivo. Por exemplo, macaco, normal. Aumentativo, macacão. Diminutivo, macaquinho. Então, o substantivo ele tem essas três flexões aí, quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao grau. Precisamos aprender a utilizar, a escrever corretamente, porque quando nós vamos escrever um texto, você tem que escrever as palavrinhas corretamente, tá? Você vai fazer as atividades, você vai copiar no seu caderno, você vai pausar o vídeo quando necessário, tá? Então, agora você pausa e copia. Número 1, copia a quadrinha e circule os substantivos. Então, você vai circular todos os substantivos que aparecem nessa quadrinha, tá? Mandei fazer um palácio com 25 janelas para morar uma mocinha que ando com os olhos nela. Quais são os substantivos que aparecem aí? Você vai dar uma pausa, vai copiar essa quadrinha e depois vai circular os substantivos. Número 2. Escreva os substantivos retirados do texto. Então, no textinho que você acabou de copiar, você vai tirar os substantivos. Lá na letrinha A diz substantivo feminino no singular. Lá no texto tem um substantivo que está no feminino e também está no singular. Mocinha, tá? Mocinha é feminino, aquele A no final nos indica que é uma mocinha, não é um mocinho, tá? A letrinha A e O nos ajuda às vezes a perceber se é feminino ou masculino. Singular, porque é uma mocinha só, não é mocinhas, tá? Mocinha, singular, uma só. Letrinha B, substantivo feminino no plural, tá? Que tem mais de um. Letra C, substantivo masculino no singular, ou seja, masculino que só tem um. E letra D, substantivo masculino no plural. Dá uma pausa no vídeo e coloca as respostas aí. Copia no caderno e coloca as respostas. Número 3, circule na atividade acima, ou seja, na atividade número 2, o substantivo que está no diminutivo. Qual delas que não está no tamanho normal da atividade número 2? Aí você vai circular. Pausa e faça. Número 4. Forme o plural destes substantivos, tá? Às vezes, a gente, para fazer o plural, é só acrescentar o S. Às vezes, não. Às vezes, muda um pouco. Por exemplo, mar. Para fazer o plural de mar, mares. Não é só colocar o S, não fica mars. É mares, vai acrescentar o ES. Quando você tem dúvida, pesquisa num dicionário, tá?
Qual é o plural de degrau, coronel, chapéu, barril, anzol, batom, réptil, cruz e troféu? Copia todas, uma embaixo da outra, não faz duas colunas conforme a professora colocou aqui, tá? Coloca uma embaixo da outra e na frente só escreve o plural desses substantivos. Se tiver dúvida, pesquisa no dicionário ou na internet. E a número 5 também, deu o plural desses substantivos, só que esses todos terminam com ão, tá? E o plural dos substantivos que terminam com ão, às vezes é ãos, às vezes é ões e às vezes é ães, tá? Tem que pesquisar, tem que ver qual que é o correto e escrever. 6. Copie e circule o único substantivo que está no aumentativo. Tá? Qual desses é o único que está no aumentativo? Tem alguns que é só o nome dele normal, como se escreve normalmente, mas tem um deles que está no aumentativo, tá? O grau dele está no aumentativo. 7. Como indicamos o gênero destas palavras? Cobra, ema, girafa e borboleta? Lembra que a professora colocou antes que algumas palavras, elas não mudam quando elas estão no masculino e no feminino? A gente deve, o que devemos fazer? Não tem a cobra ou cobra, a ema ou ema, não tem a borboleta ou borboleta, não. Para indicar o gênero, devemos acrescentar a palavra macho ou fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Ema macho, ema fêmea. Então, para responder essa pergunta, você vai escrever assim, ó. Devemos acrescentar as palavras macho ou fêmea. Pode pausar e fazer. E a última, você vai escrever o feminino dos substantivos a seguir. Qual é o feminino? O feminino de padrinho, madrinha. E de cavalheiro? E de cavaleiro? Nossa, professora, duas palavras muito parecidas, mas cavalheiro é um homem muito educado, muito distinto, cheio de cortesia. E cavaleiro é um homem que monta em cavalos, tá? Qual que é o feminino de cada um deles? E o feminino de papai, e de homem, e de leão? Então, faça aí, escreva. Se precisar, você pode pesquisar ou perguntar para a professora, tá? Bom trabalho!